Estamos no Centro de Artes, na aula de desenho e processo criativo. Meu nome é Newton Schäufler, a câmera está sendo feita pela Thaís e temos a Rose na assessoria. A gente vai falar um pouco hoje sobre luz dentro do curso de desenho e volume, né? Como a gente está trabalhando com desenho, Thaís, mostra aqui, ó. Nós estamos trabalhando volumes a partir da utilização do lápis de grafite, apenas. E todas as possibilidades que ele oferece. E aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre luz. Então eu coloquei esses sólidos geométricos aqui, um cone, uma pirâmide, um cubo, um paralelepípedo e uma esfera. Para a gente ver como é que a luz funciona, né? E como ela se projeta de acordo com o tipo de fonte luminosa. Então a primeira fonte que a gente vai usar, e como é que as sombras são projetadas, é o celular. Um celular com a sua lanterninha, que tem uma luz bastante focada. Então percebe-se que a luz, que a sombra que se projeta é uma sombra bastante regular. Isso significa que as bordas da sombra são muito pouco esmaecidas. Elas vão esmaecendo, né? Elas vão se diluindo à medida que você afasta. Percebe? Então olha aqui ela está bem definida e aqui ela já começa a se diluir. Assim como a cor da sombra mais próxima é mais escura e mais longe vai ficando gradativamente mais clara. Então, dependendo da posição da luz, você tem um tipo de sombra. E essa sombra não é regular. Ela é uma sombra que vai da área mais definida para a área mais diluída e do mais escuro para o mais claro. Faz uma espécie de degradê. Se a gente muda o foco, muda a fonte de luz, vamos trabalhar com uma luz spot agora, que não é uma luz tão focada. Então o que acontece? O microfone enroscou. O que acontece? Vejam que a luz, a sombra é completamente diluída. Muito mais. Inclusive há uma projeção e uma distorção na extremidade da sombra. Percebe? Ela se dilui tanto que ela se desmancha. Mesmo que você coloque mais próximo. Então a fonte de luz determina o tipo de sombra que você vai trabalhar. Então fontes diferentes geram sombras também diferentes. Então a sombra nunca é igual, depende sempre da fonte luminosa. Uma terceira fonte que a gente pode usar é a própria iluminação ambiente aqui. Aqui é uma luz fraca, mas tem duas fontes de luz, uma do lado de cá, outra do lado de lá, e você vê que ela projeta duas sombras diferentes. Aqui na esfera dá para ver claramente. Como são lâmpadas diferentes, cada sombra tem uma cor diferente. Cada tipo de luz projeta um tipo de sombra diferente. Algumas são mais amareladas, algumas são mais esbranquiçadas. Normalmente a luz amarela projeta uma sombra mais amarelada, enquanto a luz branca projeta uma luz mais azulada. Um azul violetado, alguma coisa assim. Então, o trabalho com sombra exige a definição da fonte de luz.